é Josué, capítulo 24, está ali no telão, vamos naquela linguagem ali. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, aleluia, e eles se apresentaram diante de Deus. Versículo 2, então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Versículo 3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e lhe dei Isaque. E a Isaque dei Jacó, e a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Olha o que Deus fez. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós os amorreus e os ferezeus e os cananeus e os heteus e os gergazeus e os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, e nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler só até aí por enquanto. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos nesta hora, Pai, pela tua santa e gloriosa palavra, que o teu Espírito Santo tenha misericórdia de mim e me usa, Senhor, para entregar a mensagem do Senhor para a tua igreja nesta noite, e que o coração dos teus filhos possam ser corações abertos, e que ao sairmos por estas portas, possamos executar aquilo que o Senhor nos ordenou através da tua palavra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é tão interessante esse fechamento, porque nós vamos ver aqui o encerramento de mais uma etapa do povo de Israel. Vimos Moisés, e parece que quando a gente encerra
texto de Josué, missionária Ruth, de Moisés, falando sobre a morte de Moisés, parece que a gente encerra com tanto pesar, pela forma que as coisas foram acontecendo. E agora, olhando aqui dentro desse texto, do capítulo 24, nós também, parece que a gente encerra com o coração também dolorido, porque a gente ouve aqui o último discurso de Josué. E isso faz com que nós possamos fazer uma reflexão muito grande acerca da nossa caminhada. Tudo tem um começo, tem um meio e também tem um fim. A igreja do Senhor, da mesma maneira, ela começou no Calvário, ela tem prosseguido e nós já estamos perto do fim, do arrebatamento. A nossa vida também tem um começo, tem um meio e tem um fim. O certo é que nós só sabemos o dia que nós nascemos, porque os nossos pais nos contaram. E assim mesmo ainda teve pais que registraram os seus filhos em datas erradas e idades erradas. Levava tudo, naquele tempo tinha dificuldade. O meio da nossa história, para muitos ainda não sabem o meio da sua história. Talvez para mim, que já estou com 54, já sei do meio da minha história, né? Mas o final nós não sabemos. Mas a Bíblia, irmãos, diz que o fim é melhor do que o começo. Às vezes nós vemos a finalização de uma carreira, a finalização de um ministério pastoral, como foi o de Josué, aqui de um grande líder, e vimos a finalização de muitos pastores que nós tivemos, mas que partiram de cabeça erguida, que foram fiéis até a morte, que não negaram a sua fé de cristão, que fizeram o seu ministério com excelência, que trabalharam para Jesus com todo vigor, mas também chegou para eles, como o nosso pastor Jorge Branco, pastor Jaime, que foram os 2 primeiros pastores do ministério de Vila Nova, pastor Josué já é o 3º, mas que finalizaram as suas carreiras servindo ao Senhor. E tantos outros poderíamos citar aqui nesta noite. E é por isso, irmãos, que nós temos que relembrarmos de algumas coisas importantes para a igreja. Sabemos, foi falado aqui no domingo pela manhã, pelo professor da Escola Bíblica Dominical, que de 20 anos para cá, a coisa deu uma alavancada, principalmente a questão das redes sociais, da tecnologia e muitas coisas nisso aí. E quando nós paramos para observar a igreja tem passado por muitas situações. Nós observamos algumas coisas que muitos pastores quiseram acelerar, buscando vários recursos, várias técnicas, e hoje a gente está vendo que aquilo não deu certo. E aí muitos estão retrocedendo e querendo voltar às origens. Até mesmo eu vejo algumas situações nas Assembleias de Deus e vendo algumas colocações da convenção, algumas colocações do pastor Josué na última reunião e falando sobre a leitura bíblica, falando sobre a oração, falando sobre a vida de santidade, falando sobre a liturgia dos cultos, trazendo aquilo que os nossos pais ensinaram. Por quê, irmãos? Porque são coisas que Deus havia os revelado. São marcos que não devem ser tirados. São bons costumes que as más conversações foram corrompendo, foram tirando, foram desanimando. Mas o que eu louvo a Deus é porque a igreja do Senhor, ela nunca parou. Ela não vai parar. E nem as portas do inferno vai prevalecer contra a igreja. E Josué, ele faz uma retrospectiva
Vocês já viram que todo final de ano, principalmente as redes de televisão, fazem as suas retrospectivas do ano. Nós já estamos em agosto e eu acredito que muitas dessas emissoras já estão trabalhando, buscando muitos arquivos para ver tudo aquilo que passou no ano. Coisas boas, tragédias, na política, na religião e tantas coisas. Mas também, irmãos, nós estamos vivendo tempos de muitos desafios. E um dos desafios Josué vai trazer aqui para a gente é saber quem é o nosso Deus. Hoje, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não conhecem o Senhor. Cantam, pregam, são obreiros, exercem uma função, mas não têm mais intimidade com o Senhor. Não conhecem o Senhor. Outros foram, aos poucos, abraçando as novidades deste mundo e vão se apartando do verdadeiro evangelho. E Josué, como um bom líder, como o apóstolo Paulo, como o próprio Cristo, tinha uma grande preocupação de que eles iriam partir, mas que a igreja não desse ouvido a lobos devoradores, a doutrinas de demônios, doutrinas de homens, mas que permanecessem na presença do Senhor. Então, o capítulo de número 24, se nós formos ler ele todo aí, ele fecha em 33 versículos. Ele vai trazer a primeira coisa que Josué traz para o povo: a memória de tudo que Deus tinha feito por eles. Por eles. Então ele ajunta, ele chama todas as tribos de Israel em Siquém. E o que me chama a atenção, porque eles não tinham ali um microfone, eles não tinham poltronas, não tinham ar-condicionado, e todos vieram, desde os cabeças, todos eles se apresentaram diante de Deus. É interessante porque Josué, ele chama aquele povo. E nós sabemos que esse último ato público, eu anotei aqui, ali em Siquém, era para lembrar a sua história e levar uma solene renovação da aliança. Siquém era uma cidade que era venerada pela memória dos patriarcas. Se nós olharmos lá em Gênesis 12, 35, 37, onde também uma grande multidão podiam se reunir comodamente naquele lugar ali, que era entre o Monte Ebal e o Monte Gerezim. E a gente vai entender que ele lembra também até de Balaão lá, dentro daqueles montes, da bênção e da maldição. Tem toda uma história naquele cenário que eles estavam se reunindo ali. E quando ele convoca o povo, no versículo de número 2, fechando o versículo 1, volta lá só um pouquinho. Eles apresentaram diante de quem? De Deus. Irmãos, era uma reunião solene. O velho Josué estava agora convocando para trazer uma mensagem para todo o povo. E eles estavam diante de Deus. Por isso que eu sempre digo, quando entrares naquela porta, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Quando nós marcamos um culto nesta igreja, nós estamos nos apresentando diante de Deus. Não é diante de alguém qualquer. Tem muita gente achando que esse lugar é uma praça de alimentação. É um clube, é um shopping, é um lugar de passeio. Aqui não é lugar de passeio. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de trazer algo para o Senhor. Aqui é lugar de apresentar diante dele para receber instruções do céu. Aqui é lugar de receber renovo. Aqui é lugar disso. Aqui não é lugar de disse-me-disse. Aqui não é lugar de fofoca. Aqui não é lugar de encontros. Aqui é lugar de adoração, de reverência, de santidade, porque a Bíblia diz: santidade convém à minha casa.
Convém a casa do Senhor. Aleluia. Mas infelizmente muita gente ainda não entendeu isso. Mas que Deus tenha misericórdia e abre a mente e o entendimento. E no versículo 2, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor. E quando eles habitaram ali, a quem eles serviram, irmãos? Eles não serviam o Deus verdadeiro. Eles não adoraram o Deus santo. E eles trazem a memória, dizendo: foi nesse lugar aqui que eu mudei a história da descendência desse homem. Aleluia! Foi neste lugar aqui que eu comecei uma nova história na vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3. Ele diz: foi aqui que eu tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Oh, irmãos, que coisa linda, que ele traz aqui algo tão importante. Ele traz, posso dizer, a recapitulação desde Abraão. E ele começa a trazer aquela história, aleluia, mostrando quem era o Deus. Ele disse: eu peguei Abraão, da além do rio, eu fiz andar por toda a terra de Canaã. Aleluia. Eu disse para ele: eu vou multiplicar a sua semente. E aí eu peguei e lhe dei Isaac. Quando é que Deus deu Isaac? Trazendo a memória deles. Quando Abraão não podia mais ter filho. Quando Sara já era estéril. Ela era estéril. Eu abri a madre. Eu dei Isaac, aleluia. Aqui é lugar de promessa. Esse lugar que vocês estão pisando, Josué estava dizendo para o povo: esse lugar aqui, aleluia, é o lugar que eu fiz promessa. É o lugar que eu prometi. E hoje eu cumpri a minha promessa. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus que joga palavras ao vento. Ele é um Deus que fala e Ele é um Deus que cumpre. Abraão já estava dormindo, Isaac já estava dormindo, Jacó já estava dormindo, e muitos que passaram já dormiam, mas a descendência estava desfrutando de uma promessa que Deus havia cumprido. Glória a Deus por isso. Versículo 4: e a Isaac eu dei Jacó, e a Esaú eu dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Aí Deus começa a lembrar: lá no Egito eu tratei com eles. Foram mais de 400 anos. E como fiz no meio dele, depois eu tirei-os de lá. Irmãos, Deus é maravilhoso. Volta lá só um pouquinho no 5. O 4, aliás. Ele disse: e eu fiz eles descerem para o Egito. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Ele faz descer, mas no tempo certo Ele também faz subir. Aleluia! Ele leva para um tratamento, para um trabalhar dele, e no tempo certo Ele cumpre a promessa. Ei, talvez você tenha promessa de Deus, e o Senhor está apenas no tratamento, mas vai chegar a hora de receber a vitória. Porque a herança não era no Egito, a promessa não era para o Egito, aleluia, era para Canaã. A promessa de Deus para a igreja não é nesta terra. A promessa de Deus para a igreja é na Jerusalém celestial, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por situações adversas. Nós vamos sofrer como aquele povo sofreu no Egito. Mas a Canaã está nos esperando e é para lá que nós estamos marchando. Versículo 5. Aí eu enviei Moisés. Eu preparei Arão. E o que eu fiz? Eu feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois eu tirei vocês de lá. Aleluia. Esse é o Deus que você adora Ele nesta noite. É o Deus que tem poder e autoridade. Quando a gente não pode sair de determinada situação sozinho, mas Deus tem promessa na nossa vida, Ele diz: eu feri, eu tirei vocês de lá. É Deus que nos tira da situação. É Deus que nos tira da mão do inimigo. É Deus que nos arrancou deste mundo. É Deus que nos libertou. Tudo é Ele, irmãos. Aleluia.
Versículo 6. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e eles perseguiram lá, os egípcios perseguiram vocês, vossos pais. E eles vinham com força, tinha carro, tinha cavaleiro, só até chegar ao Mar Vermelho. Aleluia. Irmãos, só vai até onde Deus permite. O inimigo só vai até onde Deus permite. Eles não estavam lá, mas Deus estava. Aquela geração não estava lá, mas Josué estava e era uma testemunha presente ali. Uma testemunha ocular, porque o Josué viu isso aqui. Aleluia. Tinha carros. Quem sabe alguém dessa geração chegava e dizia: como era o carro deles, Josué? De que maneira eles vinham, Josué? E Josué dizia: eles vinham com carros, eles vinham com cavaleiros, vinham forte. E Moisés vai escrever lá em Êxodo, no capítulo 15, tem o cântico de Moisés. E Moisés, naquele cântico, ele diz assim: e eles vinham atrás da gente, e eles diziam: nós vamos perseguir, nós vamos arrasar com eles, nós vamos acabar com eles, até que veio as águas e cobriram todos. É assim que o inimigo tenta contra a igreja. Diz: agora vamos calar a igreja, vamos parar esse crente, vamos parar esse pastor, vamos parar esta mulher de oração, aleluia. Mas aí Deus chega e o inimigo é envergonhado e o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Você pode levantar a sua mão para o alto e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle da situação. O inimigo não vai sair vitorioso nesta, porque maior é o Senhor que está na nossa vida, maior é o Senhor que está nesta igreja, aleluia. Ramai de candalabaço de comanaia, ribe cantas tu de comanaia. Tem gente precisando desta mensagem profética nesta noite. Receba, porque é de Deus para a tua vida. Aleluia. Rica lamanás. Versículo 7. Olha o segredo aqui, irmãos. A luta chega e eles clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois vocês habitaram no deserto muitos dias, mais de 40 anos. Versículo 8. Mas aí o Senhor disse: eu vos trouxe a terra, e nessa terra tinha inimigo. Aí ele vem com tanto de eus aí, né? E habitaram da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, eu os dei na vossa mão. Irmãos, quantos aqui têm recebido vitória da parte de Deus? Foi Deus que colocou na sua mão. O inimigo não queria. Alguém não queria a tua vitória, mas Deus colocou. Ele disse: eu vos dei. Foi eu que vos dei a vitória. Aleluia. E os destruí diante de vós. 9. Aí ele diz: mas aí levanta um tal de Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e começa a pelejar contra vocês. E aí ele chama Balaão, um profeta que se vende, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Olha o que Deus está trazendo à memória. Ele disse: eles pegam um profeta, e esse profeta é usado para amaldiçoar vocês. Mas olha o que eu fiz. Isso é Deus falando com eles. Verso 10. Porém, eu não quis ouvir Balaão. Irmão, tem muita gente querendo amaldiçoar alguém que Deus tem promessa. Tem muita gente querendo parar alguém que Deus tem promessa. Tem gente até, como diz alguém, fazendo oração contrária. Mas fique tranquilo, porque Deus não ouve oração contrária. Está aqui o segredo. A Bíblia está dizendo, aleluia, eu não quis ouvir a Balaão. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não ouço quem não tem compromisso comigo e ainda quer levantar contra aquilo que é meu. Contra os meus. Então não tenha medo, irmão. Não temas palavras malditas, alguém querendo amaldiçoar.
Mas o Senhor disse, eu peguei a boca dele e eu fiz ele abençoar. É assim que Deus faz. Deus tem o controle até da boca de quem acha que vai fazer do jeito que Ele quer. Irmãos, e às vezes isso acontece até com a gente. A nossa boca está doida para ferir alguém, para tirar satisfação com alguém. Aí o Espírito Santo vai lá e pega ela e diz, é para abençoar. Ai, Jesus, mas eu não queria assim. Ele diz, é para abençoar. Senhor, mas eu não queria orar. E o Senhor está dizendo, é para orar. Aleluia. E feliz é aquele que obedece à voz de Deus, viu, irmão? Aleluia. Ele disse, e vos abençoou, e eu livrei-os da sua mão. E quando vocês passam o Jordão, vai a Jericó, lá tem habitantes. E pelejaram contra vós. Aí veio toda a família dos Zeus. Amorreus, Ferezeus, Cananeus, Heteus, Gergazeus, Heveus, Jebuseus. Ele disse, mas eu os dei na vossa mão. Irmãos, o tempo é curto, não vou entrar, mas se eu fosse trazer um estudo aqui para vocês de cada turma dessa aqui, vocês iam ficar de boca aberta. De boca aberta. Esse povo chegaram, pensaram que iriam unir, destruir, acabar com o povo de Deus. Mas o Senhor disse, eu peguei toda essa turma e dei na vossa mão. Não temas, irmão. Ah, Senhor, parece que estão todos contra mim. O Senhor está dizendo, mas eu não estou. Parece que ninguém me entende. O Senhor diz, mas eu te entendo. Parece que todos não compreendem o que eu tenho na sua vida. Ele diz, mas eu compreendo. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Fique tranquilo. Não preocupe com os Zeus da vida. Preocupe com aquele que deu a promessa, com aquele que deu a ordem, e a ordem dele foi para aquele povo, marcha. A ordem para nós é marcharmos, meus irmãos. Versículo 12. Eu enviei vespões, que os expeliram diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, e isto não com a tua espada e nem com o teu arco. Sabe aquela luta que você queria lutar, pegou a sua espadinha, o seu arquinho, e queria fazer do seu jeito? E o Senhor pegou e disse, guarda isso aí não vale para nada, isso aí só cria problema, você ainda vai morrer usando isso aí. Porque tem gente que não sabe nem usar a espada, nem o arco. E o Senhor disse, não foi com esses instrumentos de vocês, não foi do vosso jeito, não foi com a vossa força. Foi eu que dei a terra para vocês. E o Senhor traz a memória dizendo assim, olha, a terra é tão boa, que vocês chegaram nela, vocês não precisaram de trabalhar para plantar, e nem para edificar a cidade. Está tudo pronto. Irmãos, a Jerusalém celestial está pronta. Tem um hino da Raquel Silva, que ela diz, já está tudo pronto. Agora eu pergunto para mim e para você, nós estamos prontos para irmos morar na onde já está tudo pronto? É uma pergunta. Ele disse, mas eu vos dou. Irmão, Deus faz coisas tão maravilhosas na nossa vida, que às vezes Deus nos coloca em determinados lugares. É como alguns que chegaram aqui depois de estar tudo pronto aqui. Mas Deus colocou para dar andamento na obra, para realizar algo em favor do reino. Às vezes, o Senhor também nos coloca em determinados lugares, que Ele que preparou as coisas, todas as coisas para nós. Ele disse, vocês não trabalharam, mas as cidades que vocês não edificaram, mas vocês vão habitar nela. Vocês não plantaram vinhas, mas vocês vão chegar lá, tem. E quem sabe Josué, lembrando desse, disse, olha, que as primeiras uvas que levaram, eram 2 homens para carregar. Aleluia. E os olivais que não plantastes. Ele disse, agora,
Deus revelou para vocês, trouxe à memória de vocês, tudo aquilo, nós vemos aqui que ele enfatiza pontos importantes nesse discurso. A fidelidade de Deus e o poder de Deus para cumprir as suas promessas. Irmãos, Deus é fiel. A fidelidade de Deus não parou na igreja primitiva. A fidelidade de Deus continua com a sua igreja. Continua com o seu povo. Deus continua cumprindo promessas. Fazendo maravilhas. Operando no impossível. Realizando coisas que nós não imaginávamos. Tem tantas coisas que Deus fez na nossa vida que a gente nem pensava. Eu lembro da minha avó, quando ela tinha os seus bisnetos já, ela falava assim, eu sofri tanto na vida. Minha mãe morreu tão nova, meu pai, eu fui dada para os outros. Passei tanta dificuldade, passei fome, que eu achava que eu não ia viver nem para ter as minhas filhas. E hoje eu sou bisavó. Eu lembro dela falar isso. Ela dizia, como Deus é maravilhoso. Eu não tinha nenhuma perspectiva. Ela dizia para a gente assim, para mim, para os meus irmãos, eu gerei a sua mãe, terminando a gestação dela, chupando manga que eu não tinha o que comer. Veio calçar o primeiro chinelinho, ela tinha 12 anos para 13 anos. E da mesma forma, irmãos, quantas coisas você já passou na vida? Quantas lutas, enfermidades, situações até desenganada pela medicina, mas o Senhor foi lá, resgatou, deu vitória, está te guardando, está me guardando, porque tem promessas de Deus para cumprir, porque Deus é fiel. Ele é fiel. Aleluia. E nós vemos aqui, agora, ele traz uma mensagem que é de suma importância para mim e para você. Ele exorta Israel a servir a Deus. Irmãos, pastor Josué falou sábado ali no Caldas do Oeste, que ninguém é obrigado a ser crente. Que ninguém é obrigado a servir a Deus. Mas se nós entendemos que Deus nos amou, nos chamou, e nós estamos na presença do Senhor, então nós temos que servir a Ele com fidelidade, com santidade, com lealdade. Ninguém de nós aqui fomos amordaçados e obrigados a servir o Senhor. Nós somos livres. E Josué, então, depois de relembrar, depois de destacar a fidelidade e o poder de Deus, ele faz um desafio, a escolha. Irmãos, morar no céu é uma escolha. Ir para o inferno é uma consequência de quem não quis obedecer a Deus. Agora, querendo ou não, nós só temos dois caminhos. E é por isso que a gente precisa de levar nossa fé cristã com mais seriedade. Se eu sou crente, eu escutei alguém dizendo essa semana assim, vendo umas mensagens, alguém dizendo assim, olha, crente, até o diabo é. Tem muita gente que diz ser crente, mas ela disse, aquele pregador disse, mas ser cristão é ser parecido com Cristo, é ser pedacinho de Cristo na terra, um representante de Cristo. Aí o verdadeiro cristão, esse vai morar com Jesus no céu. Então ele traz aqui a preocupação, ele faz um intimato, ele exige que aquele povo faça escolhas de servir ao Senhor ou os deuses vizinhos. Olha o que ele diz. Agora, pois, temei. O que temer a Deus? Ter medo de Deus? Não. Ele estava trazendo uma mensagem aqui, dizendo para aquele povo, vocês viram que Deus é fiel. Vocês provaram as promessas de Deus.
Agora, vocês têm uma escolha a fazer. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem os deuses dos vizinhos de vocês. Irmão, na vida do cristão, não tem um meio termo. Mais ou menos. Não tem quase crente, como tem o hino. Não tem meio crente, ou é ou não é. Ou é ovelha, ou é bode. Ou é trigo, ou é joio. É assim. Não tem meio termo. Ou é cristão de verdade, ou não tem nada de cristão. E é isso que ele está dizendo. E servi-o com sinceridade. Não é apenas para apresentar e dizer que estão servindo. O que é um coração sincero? Nós já explicamos aqui, já ouvimos pregação até em congresso na nossa sede. Alguém falando que naquele tempo os estudiosos, alguém era um vaso trincado, queria vender, passava cera, tampava ali a rachadura, enganava os outros. Mas quem era prudente, inteligente, dizia, deixa aí no sol, vou comprar outras coisas, daqui a pouco eu volto. Se fosse de cera, o sol ia derreter e o trincado ia aparecer. E ele não seria enganado, ele sabia que aquilo lá... Então é a mesma coisa. Ele está dizendo, não passe cera. Não queira maquiar a sua vida com Deus. Seja o que você é. Dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, nos seus negócios, no seu local de trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, sirva a Ele com sinceridade. É vocês na presença do pastor é uma coisa, eu na presença de vocês sou uma coisa, lá fora eu tenho que ser a mesma coisa, na minha casa, aonde eu colocar a planta dos meus pés, temos que ser sinceros. E como tem gente fingindo que está adorando, que está servindo por amor, que está fazendo algo, mas mentira, pisa no calo dele. Veja a situação. Deitai fora os deuses. A sinceridade com verdade. Irmãos, quando eu levantar a minha mão para adorá-lo, eu tenho que adorar a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que coisa triste, irmão, é viver uma vida de fingimento. Aquilo que a gente não é. Um dia a gente cansa e a gente mesmo se revela quem nós somos. Que coisa triste é adorar a Deus, quando na verdade nós não queremos adorá-lo. Que coisa terrível é fazer algo para o Senhor, quando na verdade a gente não tem prazer de fazer nada para o Senhor. Às vezes nós nos maquiamos. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Por fora tinha beleza, mas por dentro podridão. Irmãos, Deus quer limpar nossa alma. Deus quer adoradores com coração puro. Deus quer gente na sua casa que seja sincero com o Senhor. Se está triste, a Bíblia diz, está alguém entre vós triste? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Ah, irmão, que cara é essa? Hoje eu estou muito triste. O que aconteceu, irmão? Ah, minha esposa, meu marido, aquele irmão ali da porta, eu já cheguei, não gosto de ver ele ali. A Bíblia diz, está triste? Chega aqui nessa casa, irmão. Dobra o seu joelho e diz, Senhor, hoje eu cheguei aqui, coração ferido, estou triste, mas a Tua palavra, Senhor, ela me alimenta, ela me alegra. A Tua presença me alegra. A alegria do Senhor a minha força é. E aí daqui a pouco você está cantando louvores. E alguém diz, mas chegou triste, agora está cantando louvores. É porque entrou na presença do Senhor, se humilhou, se derramou, se achegou diante do Senhor. Coração sincero. Coração sincero. Ele disse, aí vocês pegam os outros deuses e jogam fora. Porque os seus pais que serviram esse tipo de deuses, servia ao Senhor. Servia ao Senhor. Irmãos, vamos tirar da nossa vida. E a gente precisa de reconhecer
que quão difícil é servir a Deus. Servir a Deus não é fácil, irmãos. Pastor, mas o que é isso? Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a gente tem que renunciar a nós mesmos. E o que mais dói, eu sempre digo, a renúncia dói. A renúncia dói. Sabe quando você tem que renunciar a si mesmo? Quando você, na verdade, quer tomar uma atitude contra alguém e o Senhor diz, vai lá e abençoa. Ore por ele. Faça isso. Tem um hino antigo que diz assim, difícil é saudar com a paz a quem te caluniou. Difícil é saudar com a paz a quem te fez sofrer. Se eu lembrar desse hino, sexta-feira eu toco ele para vocês. Eu sei que é o Zi Pereira que canta ele. É difícil, mas é para servir a Deus, é para mudar o meu coração, é para transformar a história, é para ter paz, é para ter alegria. Eu estou dando um exemplo sim, mas existem várias coisas que a gente poderia falar aqui. Ele disse, jogue fora. Versículo 15. Ele diz, porque eu já reuni a minha casa. E se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se é o Deus que os seus pais ficou lá da além do rio, ou dos amorreus em cuja terra vocês estão habitando, escolhei hoje. Irmãos, que a gente possa sair daqui dizendo, Senhor, fazendo uma escolha. Sabe o que ele está mostrando aqui? Ele declara que cada um de nós, no finalzinho desse versículo, temos um compromisso pessoal. Ele diz primeiro, eu tomei uma decisão. Eu tenho meu compromisso pessoal com o Senhor. Irmã, você tem um compromisso pessoal com o Senhor. Depois deixa o seu marido escolher o que ele quer. Marido, você tem um compromisso pessoal com o Senhor. Deixa a sua mulher escolher o que ela quer. Se quer servir o Senhor de qualquer maneira, só ora. Deixa com Deus. A igreja, da mesma forma, eu tenho que tomar uma posição. Agora, se todos aqui vão servir ao Senhor com alegria, apresentar a Ele com canto, é um compromisso pessoal. É um compromisso pessoal. Se todos aqui querem ser santos, é um compromisso pessoal. A minha responsabilidade é anunciar, é falar, é exortar, é advertir e, acima de tudo, viver para dar bom testemunho daquilo que eu estou pregando. É fácil? Não é não. Mas aqui ele está dizendo, eu tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho um compromisso pessoal. A minha casa tem um compromisso com o Deus de Israel. Agora vocês escolhem quem vocês querem. E ele disse, é hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Irmão, nós temos que escolher fazer uma aliança com o Senhor, viver uma vida com o Senhor. É hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. O 16, aleluia. Ele prossegue. O que é que o povo disse? Irmão, fazer voto é coisa séria. Então respondeu o povo. Parece que eu vejo aqui, Maestro Teixeira, quando a gente está num congresso e vem o pregador e o fogo cai, o cantor preparou o momento, vem a palavra e o povo chora e diz, irmão, quem quer fazer um compromisso aqui com o Senhor nesta noite de ser mais crente, de ser dizimista, de andar na presença? Aí a turma enche os corredores. O pregador não dá nem conta pôr a mão na cabeça de todo mundo, enche os corredores. Aí eles disseram, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. O que é isso, irmão? Voto público. Declararam para Josué e diante de Deus. Disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor e sirvamos a outros deuses. Corre aí. 17. Ele disse, o povo dizendo,
Porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, os quais têm feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de vós, ele vai passando aí, 19. Aí Josué agora entra em ação. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, está vendo todo esse mal? Em vez do bem, vai vir sobre vocês. Irmãos, a Bíblia nos fala algo que diz assim, que é melhor a gente nunca ter conhecido o Senhor. Não fala sobre isso lá no Novo Testamento? Hoje, acho que foi hoje de manhã que estava no texto de Mateus que foi lido aqui. Era um texto, foi hoje mesmo. Dizia que aquele povo que rejeitaram a palavra, que rejeitaram a voz, ele disse: vocês vão de casa em casa, bata no seu evangelho. Se alguém não aceitar, vocês batam a poeira dos pés ao sair daquela casa ou ao sair daquela cidade. Por quê? Maior julgamento haverá para eles do que para Sodoma. Rejeitaram a palavra. E ele disse: vocês estão fazendo um compromisso. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós fizemos um compromisso. Não pense que quando você levantou a sua mão no meio da congregação e fez uma aliança com o Senhor, foi ligado aqui, mas foi ligado lá. Foi ligado lá. Então, ele disse: se vocês deixarem o Senhor e vocês não cumprirem o que vocês estão dizendo hoje, coisas piores acontecerão na vossa vida. É passando medo? Não. É mostrando para eles que a pior coisa que tem é a gente querer andar sem Deus. Queremos fazer do nosso jeito e abandonar os preceitos do Senhor. A Bíblia diz que alguém que entra para a casa do Senhor, que aceita Cristo, o Espírito Santo faz morada, limpa a casa, purifica a casa, mas quando essa pessoa se desvia, o que a Bíblia diz que acontece? Aquele demônio estava de olho nele. E diz: a casa está vazia. Tem mais 7 vagas. Venham. E a Bíblia diz que o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Irmãos, que coisa terrível é o estado de uma pessoa que já foi pastor, que já foi crente, que já fez algo na obra e sai da presença e se torna uma pessoa sobrecarregada de demônios. Muitos têm vontade de voltar, mas não têm força. Muitos males, muitas coisas. Não é porque Deus é ruim, é porque deixamos o Senhor, irmãos. Deixamos de estar debaixo da sombra do Onipotente. Deixamos de estar debaixo das asas do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Vamos fechar aí. E disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. O povo estava dizendo: não, Josué, nem perca tempo em falar isso para nós, que chega dói isso aos nossos ouvidos. Nós somos um povo abençoado, nós queremos viver para o Senhor. Irmãos, que nós tomemos esta posição e dizemos: não, Deus vai me dar força e eu não vou retroceder, porque eu pus a mão no arado e para trás eu não vou olhar. A graça de Deus está comigo, o poder de Deus está sobre nós para nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas. 22. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunha. Estamos conscientes, Josué, do que fizemos, da aliança, a importância de nós tomarmos a decisão consciente e firmes em relação à nossa fé. É como obreiro.
A Bíblia diz assim, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos, Deus não me obrigou a ser pastor. Não me obrigou. Ele me chamou. Ele me escolheu. Mas a escolha é minha. Eu poderia ter dito para o pastor Jorge, para o bispo Manuel Ferreira, que foi ele na época que nos ordenou, e disse, não, eu não quero. Eles falaram algo lá na época, teve uma pregação, foi lá em Sumaré, São Paulo, e eu poderia dizer não, porque ele disse, irmãos, estenda as mãos, vocês prometem? E aí fizemos várias promessas. Várias promessas. E quando eu me lembro disso, eu digo, eu fiz um compromisso, uma aliança. Eu preciso de chegar até o fim, Senhor. Mas se nós assumimos, irmãos, vamos fazer com excelência. Vamos fazer com amor. Vamos servir ao Senhor com determinação. 23. Ele disse, então agora vocês pegam tudo que for coisa estranha de deuses que há no meio de vocês. Joguem fora. E pegue o coração de vocês. Incline para o Senhor. Irmãos, nesta noite, com muito temor e tremor, vamos olhar o que está ocupando o nosso coração, querendo tirar a totalidade de Deus da nossa vida. E hoje Deus está dizendo para mim e para você, jogue fora. Tire. Se você tomou uma decisão, tire. Abandone esses velhos hábitos. Abandone estas coisas. Deitai fora. Tirai. E pegue o vosso coração. Incline ele para o Senhor, dizendo, Senhor, já limpei, está vazio. Enche a casa, enche de azeite, faz transbordar, faz, Senhor, morada, habita em mim na totalidade, faça a tua vontade em mim. Aleluia! Ele diz, porque o Senhor é o Deus de Israel. E disse o povo, nós serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Irmãos, a gente precisa de tomar atitude, já estou fechando. Tomar uma atitude séria, de dizer, Senhor, eu vou ouvir a sua voz, eu vou obedecer a sua voz. Pare de dar ouvido a vozes que não é voz do Senhor. Tem gente que dá ouvido para o homem, cai da fé. Dá ouvido para alguém. Pastor Valdir, se eu fosse dar ouvido, como o senhor que já jubilou, eu não era pastor mais. Irmãos, pare de dar ouvido para outras vozes. Às vezes eu vejo pessoas na igreja tão sofridas. Ah, pastor, mas até o meu marido falou isso de mim. Problema dele, irmão. O que Deus falou de você? Deus falou que eu sou templo do Espírito Santo. Então seja templo do Espírito Santo. Ah, pastor, mas alguém... Aí a gente deixa o diabo tomar conta do nosso ser e vir com espírito de inferioridade para pôr a gente lá embaixo. Eu vi um vídeo, rapidinho, alguém dizendo assim, isso é para você que prega ou recebe a oportunidade para estar aqui no púlpito, tá, irmão? Se você tem essas manias, hoje você acaba com elas. O pregador disse assim, ensinando posicionamento de obreiros no altar da casa de Deus, e disse assim, quando você for convidado para pregar, não diga assim, ah, irmão, eu não sei pregar. Então o que você está fazendo aí em cima? Deus te chamou, você sabe pregar, você pode não ser como A, como B, mas você é um pregador da palavra e Deus te chamou. Ah, irmão, eu não sou não digno de subir nesse altar, sou um coitadinho de mim. Ele disse, isso não é posicionamento diante da noiva de Cristo. Quando você for convidado, diga, irmãos, sou um instrumento na mão de Deus, orem por mim agora, porque Deus vai me usar neste altar. Eu fui vendo aquele ali e disse, meu Deus, tem coisa aqui que eu pensava, que eu falava, que o Senhor está me podando, me exortando, me consertando. Ah, irmão, vou ler só uma palavrinha. A palavra de Deus nunca foi palavrinha, e nem palavrão, é palavra.
Quando eu digo palavrão, eu digo coisas ruins, feias. Mas é uma palavra pura. E Ele vela para cumprir a sua palavra. Se você ler um versículo aqui, irmão, leia com autoridade. Porque é a boca de Deus falando com a sua noiva. É o Senhor exortando o seu povo. E aí ele termina dizendo, isso é falsa humildade. Eu disse, meu Deus. E obedeceremos a sua voz. Versículo 25. Assim fez Josué. Depois eu vou ver se eu acho esse vídeo, eu vou pôr no grupo para vocês. Naquele dia, com o povo lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Versículo 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Ele foi lá e deixou registrado. Irmão, nós não temos livro agora debaixo de carvalho. O nosso está registrado lá nos céus. Até as nossas obras estão registradas lá. Porque João viu, e lá em Apocalipse ele dizia, abriram-se os livros, e abriram-se o livro da vida. Vai, passa aí para a gente finalizar. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Sabe o que fecha isso aqui, irmãos? Algo lindo. Josué morreu em idade avançada, em torno de 110 anos. Mas o autor, inspirado, ele rendeu o melhor elogio que a vida de um servo de Deus poderia dar. Olha o que a Bíblia diz no versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda vieram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Irmão, que coisa linda para Josué. Isso foi um prêmio que Deus deu para ele na terra. Todo o tempo serviram, aleluia. E aí finaliza aí. 32. Também enterraram em Siquém os ossos de José. Agora chegou esse momento também no fechamento de tudo aí. Eu até anotei aqui que a sepultura do corpo de José embalsamado ali, lá em Gênesis, né, conta sobre isso. Impulsionado pela fé, José havia dito no Egito, antes de morrer. Põe para mim aí, Gênesis 50, 25. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. E José fez o quê, irmãos? E morreu José de quanto? O mesmo tanto de Josué. Irmãos, que coisa linda. Parece que a gente assim vai lendo e não vai percebendo. Dois homens. Um que falou da promessa, agora estava sepultando os ossos dele, que morreu aos 110 anos. E Josué da mesma maneira. Embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Volta lá no texto nosso. Josué 24, 32 e o 33. Está aqui, colocaram lá. Vai no 33. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Aleluia. E termina mostrando aqui, irmãos, Josué serve como um líder exemplar, demonstrando a importância de tomar decisões firmes, de influenciar outros a fazerem o mesmo. E a mensagem finaliza aqui. Nós temos esse mesmo propósito, irmãos, de terminarmos a nossa carreira
compromissados com Deus, sendo exemplo e deixando outros entenderem que sempre tomamos uma decisão firme de sermos fiéis a Deus. Hoje, se nós partirmos para a eternidade, qual é o legado que nós estamos deixando? De que maneira estamos deixando este legado? É coisa que a gente tem que pensar. Como crentes, como pastores, como líder. Quando chegar no final do ano, se mudar a sua liderança, que legado você está deixando para o ano de 2025? Que tipo de líder você foi? Que tipo de exemplo você deu? Como obreiros do Senhor, ao chegar ao final do ano, o que essa igreja pode dizer de mim e de vocês como obreiros? Nosso compromisso, nosso comportamento, a nossa vida com Deus. Irmãos, é coisa que a gente precisa de parar e pensar. Aí tem muita gente como crente, vai até para Facebook e diz assim, ninguém tem nada com a minha vida. Então você não é crente, você não é cristão, porque se você for, tem sim. Luz do mundo, sal da terra, representante de Cristo, testemunha de Deus na terra. Tem sim, irmãos. E aí, nós fechamos aqui.